Olá, boa tarde. Olá, tô falando igual aquele repórter que tinha a voz fanhosa. Olá, tudo bem? Não sei nem onde que ele anda. Olá, tudo bem? Meu irmão ficou me zoando, falando que olá, tudo bem? Então, Gente, olha, eu vou fazer atividade física agora. E aí eu falei que no juizado hoje, né? Eu vou deixar para ir para segunda-feira, porque eu tenho mais petições a fazer. Eu fiz 6 petições, aí eu tenho mais petições a fazer. Aí são 12 no total, então eu vou deixar para segunda, porque para ir de uma vez só. Gente, lembra daquela sentença que eu falei do celular? Olha só, eu tenho gravada a audiência. Olha aqui. E eu tenho a pauta também, que eu vou entrar com embargos de declaração assim que sair a sentença oficial, dia 26 de março. Saiu a sentença mesmo, que eu vou lá no fórum saber se é aquela sentença mesmo que está lá na minha página do PGE. Eu tenho uma página no PGE do meu computador que pifou, meu computador entrou um vírus que pifou ele. E aí eu não sei se a sentença que está lá no computador é a mesma, que vai sair dia 26, porque eu fui no fórum e me deram a pauta de audiência. E a estagiária disse que não tinha sentença nenhuma. Eu até pedi para ligar, não tinha aquele computador, não sei se você sabe, né, que tem um computador. Quando você vai no fórum, a maioria dos fóruns agora tem um computador assim de frente pra gente, e às vezes com a página do lado de cá e do lado de lá. Às vezes a página tem uma página do lado de cá pra gente ver e tem uma página do lado de lá, que para as pessoas que atendem ver. E aí lá, em vez de atender a gente agora pegar e tirar foto do processo físico, tira foto, a gente tira da tela, que tem na maioria dos fóruns, não são todos. Tem uma telazinha assim, você tira foto da sentença, da movimentação. E às vezes, quando não tem, a pessoa vai lá e te dá xerox do papel, do andamento do processo. Qual foi o despacho? Aí a pessoa te dá um papel. Não vai mais com aquele... É muito difícil ter aquele processo físico, altos processo físico, para você tirar foto, é muito difícil. Então eu já pedi, aí a pessoa sempre vem com uma folha. Então eu tenho uma ata da audiência, eu vou entrar com embargo de declaração, mas eu tenho que esperar a sentença dia 26. Eu fui lá no fórum e a estagiária disse que não tinha sentença. E ela me deu a ata da audiência. Ela falou, não tem sentença, a sentença ainda vai sair dia 26. Mas no PGE estava essa sentença absurda, que o link não abriu, que não tinha prova, bababá. Se for o caso, né, eu vou esperar dia 26, se for que é um projeto de sentença, aí o juiz de direito tem que homologar. Deve ser o caso, o juiz de direito homologar. Se aquela é um projeto de sentença, que eu vi no PGE, a página, que eu acho que é uma página mentirosa, mas se essa página for verdade, que antigamente eu não via processo nela, meu computador pifou, justamente quando eu estava usando essa página, e no celular eu não conseguia acessar, só conseguia acessar no computador. Então, eu não tenho como ver. Dia 26 eu vou lá para saber, que às vezes fala que é dia 26, mas demora, às vezes não é no dia 26 certinho a sentença. Então aqui, se for verdade aquela sentença lá, projeto de sentença que eu vi no PGE na página eletrônica, porque no fórum a estagiária me deu a pauta de audiência, e aí tem assinatura eletrônica, ela não vai me dar uma pauta errada. E ela disse que não tinha o computador para tirar foto. Então ela me deu a página, eu pedi a ela me deu a ata de audiência. Ela disse que só dia 26 não tinha sentença nenhuma. Porque eu tinha... Então, olha o que ele está dizendo aqui. Da instrução e julgamento dos juizados especiais. Olha a instrução e julgamento. Artigo 27. Não instituído, quando estou chegando direito. Não instituído o juízo arbitral, ou seja, não tiver conciliação, não tiver juízo arbitral, proceder-se-á imediatamente à audiência de instrução e julgamento, desde que não resulte prejuízo para a defesa. Desde que não resulte prejuízo. Para a defesa, é para nenhuma das partes. A defesa, como para mim. Minha defesa e a defesa da outra parte. Então, você pode, como eu falei antes, a audiência é única. Eu não falei baseado, eu não tinha lido isso aqui, gente. Eu falei baseado no processo civil. Mas juizado repete o processo civil, é quase a mesma coisa. Então, a lei especial, ela não está muito diferente do processo civil, não. Então, tá aqui, ó. A audiência é una, mas ela pode ser dividida. Ela não necessariamente precisa ser naquele exato momento. Então, ela é una quando não prejudica uma das partes. Se não for prejudicar uma das partes, ela pode ser no mesmo instante ser transformada em instrução e julgamento. Aqui, ó.
Não instituído o juiz arbitral, proceder-se-á imediatamente à audiência de instrução e julgamento, desde que não resulte prejuízo para a defesa. Desde que não resulte prejuízo para a defesa, a audiência ela vai ser transformada em instrução e julgamento. Como está na sentença que o meu link não abriu com as provas, não poderia ser transformada em instrução e julgamento, que aí causaria prejuízo para minha defesa, quando eles falaram lá que o defeito era de mau uso. Entenderam? Então, aí está aqui, ó, parágrafo único. Não sendo possível sua realização imediata, não pode ser possível a instrução e julgamento imediata na mesma audiência. No caso, se ela dissesse o seu link não abriu, não tem provas aqui, ela não seria possível a instrução e julgamento ali, naquele instante. Não sendo possível sua realização imediata, será a audiência designada para uns 15 dias subsequentes, 15 dias depois, subsequentes, cientes desde logo as partes e testemunhas eventualmente presentes. Aí as partes, as testemunhas vão estar cientes que a audiência vai ser marcada de instrução e julgamento para daqui a 15 dias, o que não aconteceu. Entenderam? Por isso que eu vou entrar com recurso. Não vou entrar com outro processo não, porque se eu extinguir o processo, eu vou entrar com recurso sobre essa sentença. Recurso não, embargos de declaração. Aqui, gente, entenderam? É o que eu falei. Eu falei sem ler o artigo 27 do juizado, que foi o único artigo que eu não gravei lá. Artigo não, foi a única lei que eu não gravei, foi as leis especiais dos juizados cíveis e juizados criminais. Então, da instrução e julgamento, artigo 27 da lei 9.099 dos juizados especiais. Não instituído o juízo arbitral, proceder-se-á imediatamente à audiência de instrução e julgamento, desde que não resulte prejuízo para a defesa. Parágrafo único. Não sendo possível sua realização imediata, por exemplo, não teve conciliação, vamos para a instrução. Instrução é a verificação das provas. Ah, no link não abriu, ela só falou isso lá na sentença, eu tinha que ter falado ali na instrução. Seu link não abriu, não tem provas aqui suas, as suas provas não estão visíveis. Será, não sendo possível sua realização imediata da instrução, já que não houve conciliação, que a instrução é começar a verificar as provas. Não sendo possível, será a audiência designada para uns 15 dias subsequentes àquela audiência, ciente desde logo as partes e as testemunhas. Ou seja, não sendo possível sua realização imediata na mesma audiência, que a audiência é una, aí não teve conciliação, vamos para a instrução. Instrução é verificação das provas. Está no artigo 27, aí parágrafo único diz, não sendo possível sua realização imediata, faltou ao link, não abriu, aconteceu alguma coisa ali nas provas, ou a pessoa pediu mais provas, será a audiência designada para uns 15 dias subsequentes, desde logo, as partes e testemunhas eventualmente presentes. Cientes, pulei o cientes, que eu não estou enxergando, gente. Cientes as partes desde logo, as partes e testemunhas eventualmente presentes. Então, gente, essa sentença não tem cabimento. A audiência de conciliação. Não tendo conciliação, transforma-se em audiência de instrução e julgamento, como eu tinha dito. Sem ler o artigo, já tinha dito, baseado no processo civil. Mas aí agora eu procurei na lei especial, ontem eu vi na lei especial. Tem também na lei especial. A audiência é una, mas não sendo possível, não teve conciliação. Vamos passar logo para a instrução e julgamento. Não teve instrução e julgamento, não teve condições, tipo, aconteceu isso, o meu link não abriu, não ter prova. Digamos que ela disse que o link não abriu na sentença, se aquela decisão foi correta do que está na página. Então, se não teve, não abriu o link, não pode transformar em instrução e julgamento, porque a minha defesa foi prejudicada. Então, parágrafo único. Não sendo possível sua realização imediata, naquele momento, será audiência designada para uns 15 dias subsequentes. Dali da audiência de conciliação, você vai marcar 15 dias subsequentes à audiência de instrução. Desde logo, ó. 15 dias subsequentes, ciente desde logo as partes e testemunhas eventualmente presentes. Ele já dá ciência, ó. Vai ser daqui a 15 dias. A audiência de instrução. Entenderam? Artigo 28. Aí na audiência de instrução, que vai ser marcada 15 dias subsequente à audiência de conciliação, que já foi avisada ali as partes, as testemunhas, se tiver. Artigo 28. Na audiência de instrução e julgamento serão ouvidas as partes, colhidas provas e em seguida proferida a sentença. Entenderam?
Aí na audiência de instrução e julgamento vai ser marcada para proferir a sentença. Na audiência de instrução e julgamento serão ouvidas as partes, escolhidas as provas e em seguida proferida a sentença. Entendeu? Então aí eu posso entrar com embargo. Aí que o embargo de declaração tá na lei dos juizados especiais, embargo de declaração, que é que eu vou entrar. Caberão embargos de declaração quando na sentença ou acordo houver obscuridade, contradição, omissão ou dúvida. A omissão, teve omissão. Não foi dito que o link não abriu, que ela não conseguiu ver as provas na audiência de instrução. Entendeu? E contradição. Por que contradição? Ela deu na sentença que as partes não têm na ata de audiência, está dizendo assim, as partes não têm mais provas a produzir. Só que ela está entrando em contradição. Se ela disse que eu não apresentei provas, porque o link não abriu, contradição com o que ela disse na ata de audiência. Não teve prova, mas ela disse que as partes não têm mais provas a produzir. Omissão ou dúvida. Então, os erros materiais podem ser corrigidos de ofício. Então, aqui, ó, parágrafo único, embargo de declaração, ela corrige. Os erros materiais podem ser corrigidos de ofício. Ela de ofício, por conta própria, pode corrigir esses erros. Os embargos de declaração serão interpostos por escrito ou oralmente no prazo de 5 dias contados da ciência da decisão, que vai ser dia 26. Entendeu, gente? Embargo de declaração. Caberá o embargo de declaração quando na sentença ou acordo houver obscuridade, contradição, omissão ou dúvida. Os erros materiais podem ser corrigidos de ofício. Os embargos de declaração serão interpostos por escrito ou oralmente no prazo de 5 dias contados da ciência da decisão. É lá no juizado mesmo. Então, eu não precisei nem ler. Depois dizem que eu não estudo. Baseado no processo civil, gente. Eles acham que eu não sei, que é uma divindade que entra em mim, que eu sou bruxa. Não, gente, eu já estagiei. Eu estagiei dos maiores escritórios. Inclusive o Pelon mandou uma minuta de acordo do processo. E a minuta de acordo que ele mandou, eu até corrigi. Falei que tem um novo processo. Porque o outro, eu não sei se é verdade, porque a UPGE não sei se extinguiu mesmo. Porque tem umas coisas também ali que não dá nem pra falar aqui. Coisa assim que não parece que foi o juiz que fez, então eu não vou falar. Eu não sei se é verdade. Aquele PGE, essa página do meu computador que pifou, não sei se era verdadeira. Então não sei se extinguiu mesmo. Só sei que eu entrei com um novo processo contra o Bradesco. E aí o Pelon, ele mandou, só que eu estagiei já no Pelon. Estagiei não, eu fui assistente jurídica no Pelon. Foi esse escritório que eu fui assistente jurídica. Eu fui contratada para substituir a Luciana, que a Luciana não sabia disso, mas ela desconfiou, porque o chefe pediu, nosso chefe pediu para ela me ensinar tudo, me ensinar todo o trabalho dela. Ela desconfiou que ela não é burra, né? Ensinar todo o trabalho dela. Então aí, gente, que é a Luciana que a Carol Tupinambá contratou para trabalhar no escritório dela em 2021, em 2020. Em 2019, ela contratou a Luciana para trabalhar no escritório dela. Qual é o requisito? A Luciana nunca trabalhou na área trabalhista. A Luciana sempre trabalhou sempre trabalhou em escritório jurídico. A Luciana sempre trabalhou em escritório jurídico. Ela trabalhou no Pelon, trabalhou no Dânima, de carteira assinada como assistente jurídico. Assistente administrativo jurídico. Mas ela não é formada em direito. Ela fez administração e trancou. E aí ela sempre trabalhou em escritório administrativo. Escritório jurídico, mas na área administrativa. Ela trabalhou sempre em escritório jurídico, mas na área administrativa, sempre. E ela não tinha, mas os escritórios que ela trabalhou é Pelon, na área de consumidor. Nada de relação de trabalho. Ela trabalhou no escritório do Dânima também, consumidor. Nunca era trabalhista. Qual foi o requisito para isso bem antes da Carol Tupinambá, bem antes que ela trabalhou comigo. Aí em 2020, onde eu não tinha contratado mais com a Luciana, ela contratou. Por isso que a Luciana estava diferente comigo, eu ia conversar com ela, não queria falar comigo, me dava fora, começou a me atacar, porque ela já estava trabalhando lá. Qual foi o requisito dela contratar a Luciana? Pediu uma foto nossa quando a gente estava na praia. Ela falou que não tinha mais foto, que apagou. E eu adicionei ela, começou a me atacar com postagem, eu peguei e excluí.
E aí agora eu sei por quê, porque uma vez eu entrei na época, eu entrei no Instagram da Tupinambá e vi ela lá no escritório, na foto no escritório trabalhando para a Tupinambá. Qual o requisito? Ter me conhecido. Qual o requisito dela, da Luciana? Ela nunca trabalhou no escritório trabalhista, ela sempre trabalhou no escritório de consumidor. Foi ter me conhecido. Foi esse o único requisito dela, ter me conhecido. Então ela queria tirar informações sobre mim e contratou a Luciana para poder servir pro cara que estava do lado dela, o Felipe Bernardes. Então, a Luciana foi na época, eu trabalhei no Pelão. O Pelão mandou uma acordo, o Pelão que é advogado do Bradesco. Aí mandou uma minuta de acordo, para entrar em acordo. Porque é bom esse acordo, para você não precisar ir para o judiciário, para audiência. Porque na audiência agora é conciliação, acordo. Então eles mandaram uma minuta para mim, processo antigo. Eu já tenho um processo novo, eu corrigi, olha, tem um processo novo, esse processo aqui. Que é a minuta de acordo. Aí se você assina a minuta de acordo, eles depositam na sua conta e você junta essa minuta lá no processo e não precisa mais continuar com o processo. Você junta na minuta de acordo, a minuta de acordo lá no processo, e aí o juiz não dá mais apesar que eu já vou pedir para a renúncia, a autocomposição. Você pode, isso que eu falo, você pode pedir renúncia à autocomposição. Você acha que eu sou idiota? Se eu não quero acordo, nenhum desses processos que eu entrei, eu quero acordo. Então eu já vou entrar com a petição pedindo renúncia à audiência de conciliação e já marcar a audiência de instrução para ir logo para a prova. Porque já que eu não quero acordo, não quero acordo. Então já vai para a realização da audiência de instrução, que não vai ser no mesmo dia da audiência de conciliação marcada. Eles vão marcar para outro dia, ou pode ser nesse dia mesmo, transformar em instrução. Então, gente, aí eu já vai sabendo que eu disse que não quero acordo. Aí a juíza já vai intimar que é uma audiência de instrução, porque não é de autocomposição. Então, o Bradesco é diferente. Eu tenho um novo processo, eu vou dizer que eu não quero acordo, já para renúncia, eu renuncio à autocomposição. Renuncio não, tenho desinteresse. Tenho desinteresse na autocomposição, então não pode processo civil. Passar logo para a audiência de instrução e julgamento. Mas só como o Bradesco mandou o Pelon, o escritório onde eu trabalhei como assistente jurídico, mas eu abandonei, que era muito trabalho e eu estudava ainda. Eu abandonei. Aí o escritório mandou para o Pelon, que eu já trabalhei, mandou a minuta de acordo, é diferente. Aí eu já vou aceitar, eu aceitei a minuta de acordo, só corrigi o processo, que é um processo novo. Porque aí depois eu coloco essa minuta lá no processo que está em andamento e já extingo o processo. Porque eu falo que eu já fiz acordo com eles, extrajudicial. Aí não dá andamento do processo. Gente, é diferente, você eles procuram antes extrajudicial, e aí tenta entrar em acordo com você. O PROCON era assim. Antigamente se resolvia assim no PROCON, o PROCON não funciona mais. Antigamente o PROCON, eu resolvi um processo que eu tinha com o Bradesco, eu entrava em contato comigo lá no PROCON. Antes de entrar no judiciário, já entrava em contato com minuta assim de acordo. Você assina o acordo, bota a sua conta, a agência conta, e eles depositavam o valor, e aí extinguia, não precisava. Foi assim, eu tenho um problema na minha conta de estagiário do Bradesco, eu era estagiária do PROCON. E lá nisso eles me devolveram restituição em dobro, fizeram uma minuta de acordo e me devolveram todos os R$25, que era um ano, eles debitando R$25 da minha conta, de um plano da conta que eu não tinha, que meu Bradesco era universitário, não tinha cobrança. Eles começaram a cobrar um valor sem eu pedir, cobrar um plano de assinatura da conta do Bradesco, aí começaram a descontar. Aí eu acordo no PROCON, aí fiz a minuta de acordo, eles depositaram na minha conta bem melhor. Antigamente, o PROCON era assim, você nem para o judiciário. E tinha um representante do Bradesco no PROCON, do Santander, do Santander não, do Itaú, da Light, da SEDAI. Tinha um representante no andar de cima, a gente atendia lá embaixo, no Poupa Tempo. Não sei se alguém lembra. Aí eles, no PROCON já tinha minuta de acordo, você assinava, dava sua agência, conta, depositava o dinheiro na sua conta, era assim. Não precisava para o judiciário. Esses acordos assim, é bom, eu advogado, eu lembrei que o Pelon trabalhando no Pelon. Então a Luciana foi contratada por ela, na época, muitos anos eu trabalhei antes, e bem depois ela contratou, porque era mais uma pessoa que conheceu alguma coisa sobre mim, porque eles fizeram, gente, o dossiê. Eles tinham um dossiê, fizeram o dossiê dos lugares onde eu trabalhei. E a Luciana, isso foi em 2020, ela estava estranha comigo, por quê? E aí o Felipe Bernardes tinha informações do lugar onde eu trabalhei. Até na entrevista de emprego, quando a moça me entrevistou lá em Nova Iguaçu, que eu fui em Nova Iguaçu para uma entrevista de assistente de crédito. Assistente de crédito não. É empréstimo consignado para você trabalhar de telemarketing, vendendo empréstimo consignado, no financeiro do Itaú, não pagava mal não. Mas
ficar ligando pra casa dos outros pra vender empréstimo. Eu tava no Maracanã e fui pra Nova Iguaçu pra entrevista. Tantos anos que eu não ia pra Nova Iguaçu, fui pra Nova Iguaçu pra entrevista. Esse texto fala que eu não queria trabalhar na época. Eu fui e aí ela sabia, falou que se você não quiser, você avisa. Não deixa a gente na mão não, porque às vezes a pessoa sai do trabalho, assim mesmo. Ela sai do trabalho com 2 dias, 3 ou um mês, sai com um mês de trabalho e não volta, e não avisa. Aí é sempre bom deixar as portas abertas, não me deixa na mão, me avisa, a pessoa vou te contratar, você me avisa depois. Ela falando, a moça aqui me entrevistou. Parecia que ela sabia que eu tinha ficado no pelão, mas eu tinha saído com um mês. Acho que não foi nem um mês, sabe por quê, gente? Na época, a Luciana já sabia que eu ia, não botando a culpa nela, sempre eu tenho a minha responsabilidade, mas eu sempre fui idiota. Idiota que eu falo, eu sou inteligente, mas idiota de confiar muito nas pessoas. A Luciana, ela ficou lá, fez amizade comigo, e ela começou a botar o contra as pessoas lá, falando que as pessoas não gostavam de mim, que o pessoal falava mal de mim quando saía, e falava da estagiária, que ela tinha uma estagiária que ela é meio bobinha, o pessoal falava mal da estagiária, que o pessoal era tudo falso, bababá, bababá. E aí eu saí, eu falei, poxa, aí a menina que saiu, chegou o nosso chefe tava metendo mais na estagiária, e a estagiária chegou de viagem, falando, pô, a garota viaja, não fala nada, fala que vai viajar, aí tira um dia de folga, não sei o que absurdo, né? Esse estagiário de hoje em dia, bababá. E eles começaram a falar, esse estagiário de hoje em dia é assim, bababá, não sei o que. Começaram a falar dela, metendo mais. Quando ela chegou de viagem, ela trouxe presente pra todo mundo. Presentezinho pra todo mundo. Aí ela trouxe presente pra todo mundo. Aí o cara abraçou ela, não sei o que, pô, não sei o que, tô muito feliz. Ela falando comigo, tá vendo como é que eles são falsos? Realmente, mas todo mundo é falso hoje em dia. E aí eu faltei um dia, parece. Aí quando eu voltei, ela começou a falar um monte de besteira, tá? É tipo aquelas pessoas, sabe, que fala mal, induz você a falar mal, depois fala que é você. Ela vinha contar os posts, falando que o pessoal falou não sei o que de mim, que o pessoal era falso. Viu como é que eles falam da estagiária? A estagiária trouxe presente pra todo mundo, eles metendo mal no estagiário, são absurdos, eles são tudo ruim, não vale nada, bababá. E me induzindo. Aí quando eu saí um dia pra trabalhar, faltei, quando eu voltei, ela metendo mal, falando que as pessoas falaram mal de mim, que eu era isso, que eu era aquilo, que eu era displicente, que não sei o que eu não tinha um bom trabalho, que eu não sei o que. Aí que eu era calada demais, que eu não falava com ninguém, que eu não dava bom dia quando chegava. Começou a falar. Mas isso, gente, todo mundo fala mal de mundo. E tinha uma outra estagiária que ela é meio lerdinha. Aí o pessoal começou a me ela nada, que ela é muito lerdinha, que não sei o que. Aí eu falei, poxa, não tá vendo que essa menina tem problema? Agora não tinha problema mesmo. Agora tá visível que a menina tem problema, ela é aérea. E aí teve um advogado lá do Pelon que começou a ajudá-la. Acho que um advogado foi o único, morava em Copacabana. E acho que ele tinha dinheiro, né? Não precisava do trabalho. Então ele foi a única estagiária. E ela falando pra mim, como é que eles não prestam? Como é que eles estão zoando a menina, a estagiária, zoando. Aí ela mesmo falou, pô, essa garota tem problema. Aí depois ela falou que uma menina chegou lá, né? Uma que tinha ela não gostava mesmo de mim, não. Aí falou, não vou com a cara dela, não gosto dela. Aí ela pegou e falou que me defendeu, falou pra você, fala um favor pra mim, não fala mal dela não, porque ela é minha amiga, eu não gosto que fale mal dela. Mas ela sabe, eu te defendi, mas fulana falou isso de você, mal de você, fulana não sei o quê. E aí eu fiquei chateada, poxa, o pessoal parece tão bacana na minha frente, por trás, metendo mal, que lugar horrível. Porque ela sabia que eu estava sendo treinada para tomar o lugar dela. Não é me justificando, mas ela sabia que eu estava sendo treinada para tomar o lugar dela, para ficar no lugar dela. Mas não ia falar isso para ela, mas ela percebeu que eu não é idiota. A partir do momento que você manda uma pessoa mostrar todo o seu trabalho para outra pessoa, você sabe que ela vai tomar o seu lugar. Então, induziu. Porque, como eu falei, eu era idiota. Eu não percebia a malícia na pessoa. Como eu fiquei amiga dela, a gente ia almoçar. Tanto que saiu dali, a gente trabalhava. E ela metia o malho no chefe, no nosso chefe. E ela fala, eu sempre fui carinhosa, eu sempre abracei todo mundo, falava com todo mundo. Mas aí eu comecei a ficar séria, parei de falar bom dia, parei até de cumprimentar as pessoas. Porque ela falou tanto que o pessoal era falso, o pessoal não sei o que, eu parei até de cumprimentar. As pessoas começaram a falar que eu era estranho, chegava e não estava falando mais com ninguém, o que estava vendo comigo. E aí quando teve os dias de folga, que grudou um feriado no outro, eu peguei e não saí. Saí, não falei nada pra ninguém. Quando eu voltei lá, eu voltei só E tinha um advogado lá, tão nojentinho, um advogado no Pelon, nojentinho ele. E arrogante, ele era tudo, tratava a gente, eles tratavam os assistentes jurídicos, administrativos, como se fossem secretários. Secretário deles. No Pelon é assim, gente. No Pelon, eles dão mal aberta, mas eles têm assistente administrativo trabalhando para eles e tem estagiário. Eles vão uma vez no fórum. Uma vez que eles vão no fórum. Cada semana eles vão no fórum. Cada semana. E aí, até para adicionar eles,
porque eu fui adicionar, depois como eu adicionei todo mundo. Depois ela, como ela falou que todo mundo era falso, começava a falar um do outro, o que eu fiz? Eu desbloqueei, eu excluí todos eles. Aí o pessoal ficou falando que era estranho, que primeiro adicionava, depois eu excluía, blá blá blá. Aí ela vinha falar, igual aquela pessoa que vinha falar, eu sempre fui boba, agora eu não sou boba mais, agora eu tenho malícia. A pessoa vinha falar mal e depois ela tinha influenciar você com aquilo, com aquelas coisas, e depois falava que era você. A pessoa que vem falar com você de uma pessoa, tipo, sabe, te falar, vamos não sei o que fulano, né, não sei o que, ela é assim, começa a observar. Aí você começa a olhar com maus olhos também, aquela pessoa. Aí depois ela tira o corpo fora, fala que é você. E aí quando eu saí, ela falou, não sai. Eu falei, então eu vou sair, então eu vou sair daqui. Essas pessoas, eu vou sair. Aí ela falou assim, mas eu vou avisar. Eu falei, não avisa não, se fosse você nem avisava. E aí eu não avisei mesmo não, eu saí, não avisei. Não que eu sou um idiota, que eu já era, botando a responsabilidade nela, que eu já era adulta, maior de idade. Mas aí ela, tô falando a influência, como era bobinha, eu era boba, eu sempre fui boba, eu confiava nas pessoas, porque tanto que eu saí de lá também, o telefone dela a gente se falava, a gente manteve a amizade. Quando ela foi para outro escritório, quando ela teve problemas de trabalho, ela ligou para mim perguntando, Daniele, tem uma pessoa, esse escritório, um escritório de penal, que eu até fui fazer entrevista nesse escritório de penal. Ela falou que lá era Aí ela me ligou para perguntar coisa da legislação trabalhista, porque ela falou que estavam tendo desvio de função, que ela era auxiliar administrativo, já estava tendo desvio de função. Na época eu não dei muita atenção, porque eu estava na minha monografia, eu não dei muita atenção. Foi em 2017, eu estava na minha monografia. Ela não estava ainda na Carol Tupinambá, ela estava no escritório de penal, especializado em penal. Eu lembro que ela ligou, eu não estava dando muita atenção, que eu estava me formando, estava cheio de problema. Eu não dei muita atenção que ela perguntou o negócio da legislação trabalhista, eu não queria falar porque eu estava fazendo monografia, estava muito ocupada. E estava com esses problemas aí, final de 2017, quando estava me formando. Então foi nessa época, gente, que aí eu saí, ela não fosse você nem avisava. Aí quando juntou um feriado no outro, eu não avisei, saí de vez, não avisei. Aí o pessoal ficou, essa garota é maluca, a garota saiu, não avisou nada pra ninguém, excluiu todo mundo do Face, adiciona, depois exclui, adiciona, depois exclui, é doida. Aí a pessoa começou a ficar falando pra ela ainda veio me contar, a pessoa tá falando tudo que você é maluca, sabe o que você faz, não vem aqui não. Eu não queria que eu fosse lá em cima, eu falei, não vem aqui não, quando você for PRH, você não vem aqui não, vem aqui no andar não. Fez tudo que tô falando que tu é doida, você saiu e não avisou a ninguém. Aí o meu irmão que é esperto, falou assim, Daniela, ela manipulou você a pedir demissão e não quer que você vá lá justamente para ninguém perguntar porque você saiu, para te convencer a ficar. Então ela não quer que você suba lá em cima por alguma coisa. Ela fez alguma coisa, não quer que você suba lá no andar porque ela fez alguma coisa. Ela fez alguma coisa e não quer que você suba no andar de cima. Alguma coisa ela fez. E realmente eu não fui, eu fui direto para RH, nem fui lá, fui direto para RH. Moral da história, gente, é uma coisa do cão. No outro escritório, o rapaz apagava, por causa de R$200, ele apagava, porque ele era líder, ele apagava os arquivos, e a minha chefe, na época, eu falei pra ela, olha, tô deixando isso aqui quando eu ir embora, porque eu era a única que era formada, não era formada, a maioria era formada, eu trabalhava de assistente jurídica, carteira assinada, era a única que era formada, que não era formada, o restante era tudo formado, o restante era tudo formado, eu era a única que não era formada. E aí eu levantava, dava o meu horário e ia para a faculdade. A maioria ali com formado, bacharel, advogado não, bacharel e outra tinha a faculdade trancada, a faculdade trancada. Mas a gente sempre fazia hora extra, porque sempre o cliente precisava, sempre tinha uma desculpa que estava correndo os prazos, teve uma dificuldade, aí o cliente pediu para fazer hora extra. Se eu fosse atender todas as horas extras do cliente, eu ia não fazer mais faculdade. Mas eu era a única. Então eu falava com a minha chefe aqui, ó, tô deixando aqui. Eu mostrei, tô deixando. Ó, tô deixando tudo. E aí a minha chefe via. Tá, beleza. Ó, tô deixando. Olha a quantidade de pasta que eu tô colocando. Porque a gente era auxiliar administrativo, auxiliar jurídico. Tá na carteira. Auxiliar administrativo não, auxiliar administrativo jurídico. E aí a gente via os advogados. Na outra sala os advogados. A nossa sala lá, naquele andar, era só auxiliares administrativo jurídico. E a outra sala de advogados. Então a gente colocava na pasta com o advogado. Então sempre colocava na pasta. A gente colocava lá, tinha as pastinhas e a gente colocava, a gente via despacho, tinha que ter entendimento de jurídico. Por isso que eu estava ainda estudando, mas eu tinha noção que é dos despachos, da sentença, decisão, certidão, essas movimentações, né? Ata da audiência. Então a gente via o que era e colocava na pasta, colocava o nome, só nomear, mas você tem que saber a noção. Aí, por isso que tinha que ser bacharel em direito ou pessoa que trancou a faculdade, igual a moça que trancou ou que esteja estudando.
porque tem gente que tem noção de direito. Ou que já tivesse experiência, como eu tinha. E aí a gente nomeava as pastas e botava os arquivos lá dentro para o advogado pegar lá na rede. Então, eu sempre fazia e deixava tudo. Tinha aquele material e deixava pronto as pastas todinho, com nomeação. Sabe o que eles faziam? Eu ia lá e ia pagar. O sublíder, porque eu estava indo rápido, e aí ele ia lá e ia pagar. Sempre ele ia lá e ia pagar, para dizer que eu não fiz. Aí eu peguei e falei para minha chefe aqui, ó. E ele era líder, por causa de R$200 a mais no salário. Ele pagava para dizer que eu era doida. Aí eu mostrei pra minha chefe aqui, ó. Tô deixando as pastinhas aqui, como é que eu tô deixando. Mas sem ele ver, olha só. Eu falando nas mensagens, que ela tem Sky. E aí eu falando na Sky aqui, ó. Tô deixando. Aí ela tá ok. Aí num dia ela pegou, que ele apagou a pasta. Ele pegou. Aqui, peguei. Que ele tava apagando. Ela pegou ele apagando. Porque ele não sabia, mas quando eu saí eu tava mostrando pra ela aqui, ó. Tô deixando. Já sabe, ó. As nomeações aqui. Olha a quantidade de pastas que eu tô deixando. Tô indo embora agora, mas eu tô deixando. Mas eu escrevendo, sem falar, escrevendo no Sky. E aí eu ia levantar e ir embora. Aí ela teve um dia que ela pegou. Cadê a pasta? Ela pegou, que ele apagou. Não teve um dia aí que ela pegou, que foi ele que apagou. Não foi eu, que não fiz, que não tinha feito. Porque ele queria dizer que eu mentia que fazia, que pegava os documentos que o advogado tirava xerox lá nos fóruns. Documento físico, eles tiravam foto. Antigamente você pagava correspondente para tirar foto dos processos. Hoje em dia é tudo digital. Mas antigamente os advogados tinham que ir lá no fórum, no Nova Iguaçu, tem que ir no fórum de Niterói. Então o escritório ele pagava. E aí o advogado ganhava o dinheiro dele, a diária, e entregava lá, com a câmera. Entregava o negócio, é o advogado correspondente. E aí a nossa supervisora, ela contratava, o advogado correspondente colocava e a gente distribuía nas pastas, botava tudinho nas pastas. Despacho, certidão de cada processo. Colocava o número do processo, no traço, certidão, tal. Número do processo, decisão e aí a gente, número do processo e decisão. Número do processo, a gente botava lá o movimento. E aí tinha aquela página, aquele site, e depois você falava no site, Sejus, eu não lembro. Não é Sejus não, era uma página que tem aí, que vários escritórios usam, pelo menos usava, vários escritórios usam, que é uma página que você se cadastra nessa página. Nessa página é um cadastro que o advogado entra e vê também a movimentação lá. Então você botava nas pastinhas na rede e ainda botava na página jurídica. Essa página eu esqueci o nome, que é uma página tipo uma intranet. Essa intranet que tem no TJ deles, dos servidores, é uma intranet dos advogados lá do escritório. Então apagava. Então, gente, para deixar, botar como maluco. Mas a minha chefe viu, ela percebeu. E eu contei para ela antes no Sky que estava acontecendo. Eu estava dizendo que estava fazendo e aí parecia que eu estava desleixada, deixava tudo e ia para a faculdade. Depois eu comecei a fazer mesmo, porque a minha chefe, depois ela queria mandar eu embora. Eu percebi que ela queria mandar eu embora, porque eu era, como eu falei, eu era a única que levantava cedo. Na época a minha chefe me defendeu desse tanto que diminuíram o meu material, o meu trabalho, porque eu sempre saía, eu não fazia hora extra. E aí, como eu comecei a sair 5 horas da tarde, que eu pedi para trocar o horário, por causa da faculdade, deram prioridade a mim. E aí, a minha chefe, eu percebi que ela, como eu estava pedindo sempre hora extra, eu não podia porque eu já saía 5 horas, era a única da minha equipe, a minha chefe começou a querer me oprimir para eu pedir demissão, porque eu já tinha 9 meses de trabalhando, eles não queriam mandar embora, queria que eu pedisse. Então ela começou a querer incentivar para eu ser mandada embora. Aí ela ficava lá e estava no escritório, entrava lá, porque isso foi bem depois de eles terem descoberto que esse rapaz fazia isso. Depois começaram a me tratar assim, arrumaram, botaram do horário de 5 horas da tarde, porque viram que eu era boa e que não estava mesmo, que ele não estava, eu não estava pagando, eu não estava desleixada no que ele estava pagando nos meus processos. Meus processos não, o material, os arquivos que eu estava anexando. Gente, por causa de R$200. É o segundo escritório, é sempre assim. No outro escritório, o rapaz também me assediando. E aí eu falei que não ficava com um homem casado, sem ser o Dânima. Acha que o Dânima é a mesma coisa? O Dânima, que o rapaz mostrou o pinto lá pra mim, meu chefe, não é só esse escritório não. O outro escritório também, que é o Delfos, um rapaz começou a dar em cima de mim, né? Ele conversava, mas eu comecei a conversar com ele de volta. Só que aí meu erro, porque ele era meu chefe, a Daniele, que saiu de férias, deixou ele no lugar. Ele era casado e ela deixou ela no lugar. Só que ele conversava porque ele sempre falando comigo, perguntando as coisas, e aí
eu, como ele era meu chefe, não queria cortar ele, porque ele era meu chefe. E aí ele começou a implicar comigo. Aí eu falei assim, olha só, não sabe, não sei o que ele falou, que eu falei assim, entrou mas você não tem ninguém, você não tem namorado. Por que ele quer saber disso, gente? Aí eu peguei e falei assim, olha só, eu não saio e tenho Skype. Tanto que quando eu fui mandar embora, não me deram nem acesso ao Skype, para eu não ter acesso a pegar as conversas. Porque na conversa ele estava perguntando se eu tinha namorado. Aí eu disse assim, eu não tenho namorado, que eu tive nesse escritório que eu inventei, que eu tinha namorado, que eu tinha casado, que eu já fui casada e estava divorciada. Ah, porque ninguém via meu marido. Aí eu falei que estava divorciada. Aí a Amanda, quando eu conheci um rapaz, chefe dela, que ela me apresentou, ela disse pra mim que eu era mentirosa. Você disse que já tinha sido casada, bababá, então não tem como acreditar em você. Porque quando a gente trabalhava, você disse que tinha sido casada, que tinha acabado de se divorciar, que não queria nada com ninguém, que você estava numa fase triste, que você estava num relacionamento estranho, acabado de terminar, e você falou que não queria ninguém. Eu falei, claro, por causa desse cara que estava me perturbando lá na Delphos. Ele é o chefe, a minha outra chefe entrou de férias, e aí ele tinha fama, ele perguntou pra mim se eu namorava. Eu falei assim, olha só, eu acabei de um relacionamento, mas eu até ficaria, mas eu não fico como casado, fico como solteiro. Eu namoro como solteiro, eu não namoro como casado. Eu já dei esse corte nele, que tá aqui muito interessado na minha vida, que eu tava namorando, se eu era solteiro. Aí eu falei assim, eu não quero saber de namorado não, eu sou solteira, mas eu não quero saber de ninguém não. Não, tô solteira agora, acabei de sair de um relacionamento complicado, mentindo. E aí eu falei assim, não quero nada com ninguém, eu sair de um relacionamento complicado, e se eu ficar com alguém como solteiro, eu não saio como casado. Pronto, quando eu dei esse corte, começou a me tratar mal, implicando que eu não tinha crachá. Eu fui almoçar, que lá na Delphos a gente almoçava, aí eu ia com a Amanda. A Amanda era a única pessoa que eu falava ali no escritório. Eu sempre tinha uma pessoa, sempre, não era todo mundo não. Aí até essa Daniela falou, que bom que a Daniela fala com você, que ela é tão quietinha, ela só com você, ela se apegou, fala com a Amanda. Aí a Amanda ficou comigo, né, ficou falando isso comigo. Você, depois que ela saiu de lá, a gente se encontrou, a gente ficou amiga, depois que a gente saiu lá do Delphos, a gente ficou amiga. Aí ela falou isso pra mim, quando ela apresentou o chefe dela, aí depois eu fui conversar com ela falou, você disse que era casada, então você é muito mentirosa. Você tinha pra mim que tinha sido casada, você quer que eu fale o quê? Eu falei isso pro meu chefe, você tinha sido casado, você já teve uma família. Só Jesus. Eu não aguento. Mas aí, foi por isso, gente. Aí esse cara começou a me perseguir. A gente ia almoçar, ele ficou cismando com o crachá, que eu não estava usando, e disse que eu estava ruim na produção. Aí o subchefe, que é líder, ele era muito bacana, ele era sem vergonha, mas era bacana. O sublíder de lá quis me chamar pra sair. Aí eu falei assim, olha só, toma vergonha, mas eu tinha intimidade com ele. Eu falei, toma vergonha, você é casado, né, pá? Aí eu falei, olha só, não sai como casado não. Aí ele falou assim, desculpa então. E a gente ficou colega. Ele falou, desculpa, mas porque você tem 30 anos. Aí eu pensei, tá solteiro. Eu achei que você tá solteira porque você gosta de curtir. Então vai que cola. Eu falei, vai que cola, né? Aí ele mesmo, depois, ele me chamou lá embaixo pra tomar um café. A gente trabalhava em cima. Aí desceu e falou comigo, olha, o fulano, que tá no lugar da Daniele, falou que você tá muito ruim da produção. Se você continuar assim, eu vou mandar você embora. Eu falei, minha produção é a segunda. Aí eu ouvi também que você não é ruim na sua produção, que era a mesma coisa, dar nomeação arquivo e colocar nas pastas, ver o mandamento e colocar os processos, os arquivos dentro da pasta da nomeação, despacho, qual é a movimentação que a gente vê no site, o que houve? A juntada de petição, juntada de AR, certidão, despacho, de mero expediente, certidão, sentença. Que essas coisas é a mesma coisa, só que você vai rápido. Ela falou que só tinha uma, que era uma. Ele falou, você tá rápido, mas aí, eu não sei o que tá acontecendo. Mas você fica na tua e faz o seu trabalho. Mas vou te dar esse alerta. Esse que deu em cima de mim, que eu tinha chamado ele a atenção, que era casado também. Ele falou, Daniel, você tem 30 anos, a gente vai que cola. A gente tenta, né? Você é solteira, com a cidade, a gente pensa que você só quer curtir. Ela não sai como casado. Aí depois, esse rapaz que é líder, me chamou pra tomar café e falou desse cara casado. Mas na hora, ele falou, tô achando estranho, mas fica na tua e fica na sua e continua aí fazendo o seu trabalho. Mas ele falou que você vê se você aguenta até a Dani chegar, que ele não pode mandar você embora, que a Dani que é a chefe. Quando a Dani chegou, ela me chamou, falou que isso, que ele tinha falado pra mim que a minha produção tava ruim, que eu não tava prestando atenção, que eu ficava conversando no Skype,
que eu não fazia o trabalho direito, eu era estagiária. E aí eu falei pra ela, olha só, foi isso. Ele ficou perguntando pra mim se eu tinha namorado, se não sei o que, isso que eu falei, eu dei um corte nele. Ah, mas você ficava conversando com ele. Você conversava muito com ele. Eu avisei que isso aí não ia dar certo, estava muita amizade. Aí eu já tinha falado que isso não ia dar certo. Eu falei, mas não ia dar certo, mas ele é meu chefe. Você quer o quê? Que ele ia conversar comigo no Skype, me perguntar as coisas, eu falo, tô ocupada. Claro que não. Aí ela ficou sem graça. Não, você falava que estava